Prosseguindo a leitura do material didático de Filosofia da Educação aplicada à Teologia, a partir do século V a.C., então vai haver uma mudança na educação. A educação Arestes e Kaloskagatya é considerada insuficiente e a educação passou a ser chamada de paideia, de paidos, criança. Significa simplesmente criação dos meninos. A educação como paideia tem por tarefa construir o homem e como cidadão. Bom, o interessante dessa palavra paideia porque o conceito dela é você ensinar, vamos dizer, ao menino. Ele chegar à seguinte conclusão: não adianta ensinar o homem já adulto. Existem coisas realmente que o homem ele não vai aprender, tá certo? Como adulto. Então é melhor, ou vai ter uma grande dificuldade, tá bom? O que o homem não vai aprender? Diz que, por exemplo, a falar o homem não aprende. Algo tão essencial. Diz que o homem só aprende a falar quando criança. Existe uma faixa etária. Se largar o indivíduo dentro da mata, sozinho, e chegar lá com 18 anos, trazer ele para a cidade, ele não vai aprender a falar nunca. Ele poderá ouvir as pessoas, mas ele nunca vai aprender a falar. Só se aprende a falar quando criança. Tá bom? Só se aprende a falar quando criança. Então, é algo que você não aprende quando adulto. Pois bem, eles chegaram à conclusão, esse é um exemplo, né? Claro, que isso vamos considerar é óbvio. O melhor é você começar a educação quando criança. Essa educação, se você começar quando criança, essa criança ela vai desenvolver muito mais. Se você pegar um exemplo como música, né? Ensina um menino de 6 anos a fazer música, ou ensina um homem de 18 anos a fazer música. O de 6 anos ele vai se desenvolver com certeza muito mais. Então é bom você começar a educação quando criança. Vamos considerar isso não era algo assim, não era uma novidade, né? Ok? A Grécia, claro, ela nasce próximo da existência de Israel, porque a Grécia é considerada também, Israel nasce lá em 1400, se nós considerarmos o Êxodo, né? 1446, 1450, mais ou menos nessa época, que nasce Israel. Tá bom? A Grécia, ela é mais ou menos dessa época também, já é falado dos povos que viviam naquela região, se destacando a cidade de Atenas, né? Então já haviam cidades naquela região. Mas Israel, lá em 1446 a.C., quando eles saem do Egito, eles já recebem a instrução divina para ensinar quando criança. Podemos até destacar um exemplo de uma referência bíblica em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7, por exemplo, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás. Ou seja, você vai educar a sua criança, o seu filho, né? Assentado em sua casa, quando você estiver na sua casa, esteja ensinando o seu filho. Se você estiver andando pelo caminho, né, e deitando-se e levantando-se, mas principalmente, olha, esse conhecimento passe para os seus filhos, passe para as crianças, né? Então, o israelita, e por isso era até muito difícil ter um analfabeto em Israel. As pessoas falam que o apóstolo Pedro era analfabeto, isso era muito difícil, porque o israelita, ele deveria ler a lei, ok? Então, eles sabendo ler a lei, eles então aprendiam a ler, aquilo era uma lei dentro deles, em Israel. Já em outros povos não era assim. Diz a história, fala de imperadores como Constantino, o herege, né, que se disfarçou de cristão, como Constantino, que diz que ele não sabia ler. Então, como que quem chega no poder assim e não sabe ler? Em Israel, praticamente todo mundo sabia ler. Isso é uma das coisas que fez com que Israel sobrevivesse. Veja a importância da leitura, colocando
um parênteses aqui, né? Uma importância da educação na história de Israel. Israel, ele praticamente é considerado, eles não desapareceram e eles tiveram tanto sucesso, até financeiramente, por causa da Bíblia. Como todos eles sabiam ler, então eles iam se tornar escravos lá no Egito. Rapidinho eles pegavam, aprendiam a ler aquela língua dos egípcios, enquanto a grande maioria dos trabalhadores não sabiam ler. Eram poucos os que sabiam ler, ok? Então, os judeus, eles por via de regra, praticamente todo mundo sabia ler. Então eles acabavam se tornando pessoas importantes, pessoas de destaque. Ok? Poxa, um escravo que sabe ler. Um escravo que sabe ler é uma pessoa que vale muito. Porque leitura no mundo antigo era realmente coisa para poucos. Então, os israelitas, eles vão se destacar nisso. E eles só não desaparecem, claro, a mão de Deus, né? Mas uma das coisas que contribui muito é exatamente eles terem a Bíblia Sagrada e terem essa lei, né? Essa obrigação de todos lerem o texto sagrado. Então, por isso, eles vão sempre se destacando, se tornando pessoas de confiança no Antigo Testamento e depois também até no Império Romano. Os judeus só começaram a ter problema, só tiveram problema a cidade de Jerusalém, como pela ação de rebelião contra Roma, né? Tá ok? Mas até um judeu acabou se tornando uma pessoa de confiança do imperador romano. Flávio Joséfo, até hoje os judeus consideram ele um pouquinho traidor, porque ele escreveu a história dos judeus para o Império Romano, a pedido, né, do imperador romano, que deu ordem para cercar Jerusalém. Vespasiano, né? Tito, quando cercou Jerusalém, Joséfo já tinha sido capturado e ele já estava auxiliando o exército romano para tentar negociar com os revoltosos. Não deu certo, a cidade acabou sendo destruída. Mas então ele acabou, vamos dizer, mostrou que se tornou uma pessoa de confiança do imperador. Era fácil os judeus se tornarem pessoas de confiança pela cultura forte que eles tinham, tá ok? Bom, um outro exemplo também que nós temos na Bíblia é o Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 4. Porque esse salmo também, ele fala exatamente dessa importância das crianças, ok? No ensino. Então veja o que ele diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então, todos os textos descrevendo a importância e Deus dizendo, né, que eles deveriam ensinar seus filhos, e Israel dizendo que iria ensinar. Em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, ele diz: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, né, da lei, de todo o ensino, assentado em sua casa e andando pelo caminho, ensinando sobre a lei, né, e deitando-te e levantando-te. Então são todos textos que mostram que lá em 1400 essa já era uma regra entre os israelitas. Para os gregos, ela está surgindo ali no 5º século da era cristã, ok? Junto com esses filósofos, esses pensadores. E vamos, para concluir, vamos citar um exemplo de Rui Barbosa. Porque Rui Barbosa, ele falou o seguinte sobre a importância de educar as crianças, né? Inspirai as crianças e as ideias de Deus como bom pai. Deus, autor de todas as coisas, da imortalidade da alma, da consciência, da verdade, da obediência, da assiduidade, do asseio, da ordem. Este ensino há de ser todo o ponto-chão familiar, desouriçado, de frases técnicas, extreme de qualquer formalismo.
convindo, sobretudo, exemplificai-o em casos e incidentes da vida ordinária. Dessa instrução, a chave será o Pai Nosso que estás no céu, porque, partindo daí, assumirá para os meninos uma significação real, o dever de amor, reverência e obediência a Deus. Palavras de Rui Barbosa.